escrito através da vida do apóstolo Paulo. Porque tudo que a gente faz sem entendimento, porque o apóstolo Paulo começa aqui explicando para a igreja, tá bem, né? O verdadeiro significado da ceia, o que representa a ceia. A ceia, ela expressa amor a Cristo. A ceia, ela expressa amor. Obrigado, Jesus. É uma expressão de amor cristão. Então, primeiramente, ele começa advertindo a igreja, para depois ele vir ensinando. Primeiro ele começa advertindo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, vamos lá para que a gente possa aprender, entender e compreender bem acerca da palavra do Senhor. Eu quero que você fique muito atento em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, né? Se você aguentar. Se precisar ir no banheiro, vai, mas se não, segura, amém? Se tomar uma água, para você aguentar, você segura as pontas aí. É muito importante que você entenda e compreenda isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, está assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vós dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Então o apóstolo Paulo já começa aqui, amém, né? Já começa advertindo a igreja. Porque em vez de produzir o bem, está produzindo o mal. O verso 18. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reúne como igreja. Quando vos reúne como igreja. Aleluia, Jesus. É por isso que eu falo que é um corpo, irmãos. A própria palavra deixa bem claro sobre isso. Então, é preciso e necessário ter a comunhão. Obrigado, Jesus. Prosseguindo. E até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Verso 19. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados, amém? Quando tem uma situação, um problema, uma dificuldade, a gente está deixando bem claro. É por isso que às vezes acontecem algumas advergências entre vós. Aí tem uma vírgula. Para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reúnes como igreja, não é para comer a ceia do Senhor? Versículo 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Verso 22. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Humilhando os que nada possuem. Que vos direi, acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Então ele começa advertindo. A partir do versículo 23 já começa a ministrar, amém? Já começa a ensinar, amém, através da palavra do Senhor, a maneira certa, a maneira correta que nós devemos lidar. A partir do versículo 23. Tá assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele recebeu, ele está partilhando. E é isso que nós, como líderes, também fazemos. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Versículo 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, repete comigo, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Dá glória a Deus. Isso aqui é uma parte muito importante, irmãos, a qual muitas pessoas ela tem até um certo medo, um certo temor, né,
de tomar a ceia, fazer o ato profético no mundo físico. E ela não está errada não. Por quê? Porque se ela não tiver no coração dela que ela vai se arrepender verdadeiramente, que ela vai se arrepender, eu vou fazer parte do corpo do Cristo, mas eu estou me arrependendo no dia de hoje, de tudo aquilo que eu fiz, verdadeiramente, ela não tem que tomar. Porque se ela tomar, como a palavra deixa bem claro, indignamente, ou seja, vou tomar agora, mas eu não quero assumir um compromisso, eu não quero assumir uma nova vida, ela está pecando contra o corpo, ela está pecando contra o sangue. O versículo 28 fala assim: examinai, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Abre comigo. Obrigado, Jesus. Em 1 João, abre comigo em 1 João, só que você fica com o seu dedinho aí, amém? Você coloca algo aí, porque a gente vai voltar aí. Mas abra comigo em 1 João, capítulo 1. 1 João, o capítulo 1. Obrigado, Jesus. O versículo 9. Em 1 João, o capítulo 1, o versículo 9 está assim: se confessarmos os nossos pecados, repete comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Não, glória a Deus. Então você que está aqui hoje, irmãos, dentro da casa do Senhor, obrigado, Jesus. E você confessa, você se arrepende, o Senhor é fiel para perdoar os seus pecados. Aí você não está tomando indignamente. Por quê? Porque você está se arrependendo. E qual que é o próximo passo? O Senhor deixa bem claro em 1 João capítulo 1, verso 9. Confessar. Eu me arrependo, depois eu confesso. Então aí você não está tomando indignamente. Ou seja, você está examinando a si mesmo, como tem aquela palavra. Sim ou não? Você está se examinando. Aleluia, Jesus. Então é muito importante a gente entender e compreender isso. É por isso que o apóstolo Paulo, começando no versículo 17, por causa disso. O apóstolo Paulo falou assim: eu estou sabendo que no meio de vocês está tendo divisão. Que no meio de vocês está tendo certos tipos de situações que não está correto. Que não está certo. Então por isso que ele começa no versículo 17 ensinando, advertindo a igreja o comportamento deles. E a partir do 23 ele falou assim: eu estou entregando para vocês o que eu recebi do Senhor Jesus, na noite que foi traído. Aí ele começa a ministrar e a falar sobre a ceia. Obrigado, Jesus. Então é muito importante que nós venhamos tomar a ceia consciente. Tomar a ceia consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Tu és o bendito Rei da Glória. Mas que você abre comigo também Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías, o capítulo 43, a partir do versículo 18, está assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerareis os fatos antigos. Então o Senhor já está deixando bem claro aqui, ó, não vos lembreis dos acontecimentos passados, daquilo que se passou, a partir do momento que você confessa, a partir do momento que você analisou a si mesmo. Nem considerarei os fatos antigos. Versículo 19. Eu quero que você repete comigo 19. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Amém, irmãos? Amém. Depois que você, presta atenção, depois que você se examina, depois que você confessa, aí o Senhor está deixando bem claro aqui para você: eis que realizo uma nova obra agora. A partir de agora vai ser algo novo na sua vida. Glória a Deus. A partir de agora. Amém. Que já está para acontecer. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Não percebesse ainda? Você não percebeu ainda?
porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Então, glória a Deus. A nossa irmã até falou aqui sobre o deserto. Obrigado, João, que estava ministrando a palavra sobre o dízimo, sobre a oferta. Porque, ou seja, irmãos, às vezes há tempo demais, como a nossa irmã ministrou aqui, há tempo demais que a pessoa fica preso naquela área ali. Fica preso. Mas já era para ter saído. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa tomar atitude, tomar decisões. Ela precisa examinar a si mesma. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida, para que as coisas possam acontecer? Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és bendito, Pai. Versículo 21. Já vai diretamente no versículo 21. O povo que formei para mim, olha o que o Senhor está falando. O povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. A adoração, ela é para o Senhor. É porque Jesus, ele é o cabeça. É por isso que a gente não adora, amém, né, para os homens, para as pessoas. As pessoas junto conosco trazemos uma adoração ao Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia, Jesus. É isso que nós fazemos. Quando a gente se reúne, a gente traz uma adoração para aquilo que é digno de honra e de glória. O versículo 25. Sou eu. Olha o que o Senhor está falando. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, por amor dele mesmo, e que não se lembra mais de Deus. Repete comigo. E que não se lembra mais dos teus erros e pecados. O Senhor está falando, sou eu mesmo que apaga as tuas transgressões. Por quê, Senhor? Por amor de mim mesmo. E que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Então, se o próprio Deus está falando que não se lembra mais dos erros e dos pecados, por que nós temos que ficar presos naquela lembrança, naquele pensamento? O próprio Deus falou assim, eu não me lembro mais. Já ficou para trás. Tudo se faz novo. Ficou para trás. O versículo 26. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa. Relembra, na parte de confessar, relembra para mim. E vamos discutir a tua causa. Apresenta as tuas razões e motivo para que possas te justificar. Aí mesmo em Isaías, vamos ver se o Senhor discutiu com Isaías a causa dele. Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Eu vou começar no verso 1. E no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono, alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Verso 5. Então bradei eu, Isaías falando, então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação. Quantas pessoas que falam assim, não, para mim já não tem salvação, para mim já não tem jeito. Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros. Então ele estava lembrando o Senhor. A gente acabou de ler agora em Isaías 43, sim ou não? Sim. Então ele estava lembrando ao Senhor. Ele estava lembrando ao Senhor. Aonde que estava o problema dele? Para que o Senhor pudesse justificar a causa dele. Porquanto sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, ó Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê,
isso tocou os teus lábios. A tua culpa, repete comigo, a tua culpa será removida. E o teu pecado está perdoado. Mas está muito fraco, repete de novo comigo. Vê, isso tocou os teus lábios. Repete comigo assim: a tua culpa será removida. E o teu pecado está perdoado. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. O Senhor começou e falou assim: me relembra. Foi o que Isaías acabou de fazer. Eu falei assim: eu vou relembrar, Pai. O meu pecado, o meu erro, a minha falha, o que está acontecendo, está nos meus lábios. E eu também vivo no meio de um povo que está torto como eu. Está do mesmo jeito como eu. Vive na mesma situação que a minha. E o Senhor começou a julgar a causa dele. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor deixa bem claro sobre isso. Amém? A culpa dele foi removida. E o pecado dele está o quê? Perdoado. Nós precisamos entender e compreender isso como igreja. Como igreja. Nós começamos lá, tipo assim, para a gente examinar a nós mesmos. Para que a gente não venha com medo bom e medo do cara assim como indignamente. Então quando começa a me examinar, quando começa a olhar para mim, eu preciso confessar. Aleluia, Jesus. E depois que eu confesso, o Senhor tem algo novo para mim. Aleluia. Tem algo novo. Tu és bendito, Rei da Glória. É muito importante que a igreja entenda e compreenda acerca disso. Por quê, irmãos? Eu estou trazendo aqui versículo por versículo, para que você possa entender. Porque se a pessoa tomar, mas dentro dela, já na mente dela, tipo, eu não quero conserto, eu não quero mudança, vou apenas tomar, porque eu estou no ambiente. Irmãos, ela vai tomar para sua própria condenação. Sabe por quê? Porque a mesma arca que trouxe prosperidade, que trouxe saúde, que trouxe bênção para a casa de Obed-Edom, essa mesma arca também matou uma pessoa no caminho. A mesma presença. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Se eu fizer algo sem entender o que eu estou fazendo, sem arrependimento, eu vou tomar para a minha própria condenação. Aleluia. Foram tocar na arca de qualquer jeito, de qualquer maneira, morreu na hora. E Davi nem quis levar mais a arca, deixou na casa de Obed-Edom. Ele falou assim: resolve para mim aí, fica aí. Só que ele ficou sabendo. Depois de 3 meses, Obed-Edom estava sendo próspero, estava sendo abençoado. Isso é quem examina a si mesmo. Isso é quem faz algo consciente daquilo que está fazendo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Volta lá comigo em Coríntios, onde a gente estava. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é ter consciência? Abre também comigo em Efésios. Capítulo 4, mas deixa algo marcado que a gente vai voltar aí. A nossa palavra é aí, sobre a ceia. Obrigado, Jesus. Aquilo que o apóstolo Paulo vem advertindo a igreja. Primeiro ele chama a atenção, depois ele começa a ensinar como deve ser feito, como que a maneira certa, a maneira correta de tomar, de fazer parte. Isso eu estou falando do ato profético no mundo físico. Não estou falando ainda de algo espiritual, porque nós sabemos que o pão é a palavra, amém? Jesus falou assim: eu sou um pão vivo que desceu do céu. O pão também representa a palavra espiritualmente falando. Mas estamos falando de algo físico aqui hoje. Efésios capítulo 4, o verso 17 está assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus. Então nós temos que ter um entendimento, porque eles estão separados da vida de Deus. Eles têm uma vida e nós temos outras em Cristo Jesus. Porque na verdade a vida que é para a gente ter não é a nossa vida, mas é a vida que Deus já preparou para nós. Aleluia, Jesus.
É os planos, é o chamado, é o propósito que Deus já viveu para nós. É por isso que a palavra fala, você quer ganhar a sua vida? Eu quero a sua. Então você tem que perder ela. A sua vida você perde. A sua você perde para você ganhar a verdadeira. A verdadeira. O que é o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, tudo que eu quero fazer. Mas a minha vontade, o meu desejo, os meus planos não é de Deus. Por que não é de Deus? Não porque você vai fazer uma coisa errada. É porque não é aquilo. Não é esse o propósito que Deus conduziu você aqui para essa terra. Aleluia, Jesus. Se você está desviando o caminho, a rota. Não é para isso que você veio. Aleluia, Jesus. Por causa da ignorância é quem vive. Amém? Obrigado, Jesus. Ignorância é que vive. Devido ao embrutecimento do seu coração. Eles fecharam o coração duro, coração fechado, coração de pedra. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida, presta atenção, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. No versículo 20, entretanto, não foi isso que vos aprendesse de Cristo. O que nós estamos aprendendo não é da mesma forma que o Egito, que o mundo lida lá fora, sim ou não? Sim. O que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel aprendeu não é se dobrar diante de outros deuses. Foi isso que eles aprenderam. É por isso que eles se manteram posicionados. Ele falou assim, não, a gente não vai se curvar. A gente não vai se dobrar. Por quê? Porque não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi. Então aqui o versículo 20 está deixando bem claro. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Versículo 21. Se é que de fato, aqui que está deixando claro até, ó. Se é que de fato ouviste e nele fosse discipulado. Se a pessoa verdadeiramente passou pelo discipulado de Cristo. Como essa irmã leu aqui também no começo. A porta larga e a porta estreita. Com Jesus é estreito. Aleluia, é estreito por quê? Porque não é a nossa vontade, é a vontade dele, é o querer dele. Então por isso que se torna estreito, porque não é de acordo conforme eu quero, conforme eu gosto, conforme a minha vontade, é conforme a vontade dele, é conforme aquilo que ele descreveu dentro da palavra. Ah, eu não quero perdoar, mas a palavra fala que se eu não perdoar, não vai ser perdão celestial. Ah, eu não quero fazer a diferença, mas o Senhor falou assim que a gente não é para pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Então eu não estou vivendo a minha vontade, o meu querer. Eu estou vivendo a palavra do Senhor. Sim ou não, igreja? Sim. Então quem é discipulado por Cristo, ele vive a palavra de Deus. Ele não vive conforme o querer dele, as vontades dele. É por isso que fala, se é que de fato ouviste e nele for discipulado. Se é que vocês foram discipulados por ele. Porque se não foi, está perdido. Conforme a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, aqui é que está a antiga maneira de viver. Porque antigamente, quando a gente estava no Egito, na Babilônia, no mundo, e conforme você queira chamar, quando a gente estava aí fora, nós tínhamos um estilo de vida que a gente vivia. A gente vivia de uma maneira, de uma forma, fazendo o que queria, tudo do nosso jeito. Mas aqui o 22, quanto à antiga maneira de viver, fosse instruído, vos despedirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovado no vosso modo de raciocinar. Ou seja, precisa ter renovação de mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus. Então precisa mudar o modo de raciocinar, o modo de pensar. Versículo 24. A vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Então, glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Que está falando de uma maneira antiga que a gente tinha de viver, e depois agora não, vai ter que ser uma maneira nova. Não vai poder ser do mesmo jeito mais. Então é tudo isso, amém, né, que o apóstolo Paulo está ministrando, está falando ali acerca da igreja de Coríntios, a qual o Senhor está ministrando e está ensinando nós até o dia de hoje. Obrigado, Jesus. Aí eu vou examinando a mim mesmo, no versículo 28, examina a si mesmo, hein?
Eu vou examinando a mim mesmo. Versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. A primeira coisa é a mentira, por quê? Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, João 8,44. A única paternidade que ele tem é a mentira. Desde o princípio a Bíblia fala. A falar a verdade e falar a verdade ao seu Próximo. e falar a verdade ao seu Próximo. Vamos lá, igreja, você está acordado, está atento aí ou não? Amém. Aleluia, Jesus. Fica atento. Obrigado, Jesus. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao Diabo. E não deis lugar ao Diabo. Estamos em ambiente diferente, lugar diferente. O Senhor fez separação das trevas e da luz. Haja luz e houve luz. É ambiente diferente. Obrigado, Jesus. Sabe por que nós entramos em tanto problema, em tanta dificuldade, em tanta situação difícil? Porque em vez da gente permanecer no ambiente de luz, infelizmente ainda a nossa mente fica que nem aquele povo quando estava passando pelo deserto. Tipo, acho que é melhor nem ter ficado no Egito, né, Moisés? Porque será que lá não tinha cova o suficiente? Porque eles começaram a passar por situações e começaram a lembrar das maneiras antigas que eles viviam, da vida que eles tinham lá, que era totalmente ruim de escravidão, mas mesmo assim eles começaram a murmurar, reclamar, e falaram assim: vamos levantar uma pessoa aqui para ser nosso guia e a gente vai voltar para o Egito. Quando a nossa mente, irmãos, ela não é renovada, ela não é transformada para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é dessa maneira que a gente fica. Nós temos que permanecer na luz. Permanecer na luz é permanecer na palavra do Senhor. É permanecer na palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Ou seja, todo mundo passa por um período de necessidade, por um período de provação. Aleluia, Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: em toda circunstância dai graça. Por que não? Eu sei tanto viver na bonança como na escassez. Porque Deus já permitiu viver muitas coisas maravilhosas da parte dele. Tanto é que foi até o terceiro céu, de bênção, prosperidade. Ele falou assim: mas Deus já permitiu também não ficar na escassez. Ou seja, então todo mundo atravessa um período de necessidade, um período de provação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Verso 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminadas no meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Não, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Volta lá agora. Em Coríntios. Obrigado, Jesus. Só que agora o versículo 30. Obrigado, Jesus. O versículo 30 está assim: por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Por essa razão, presta atenção, irmãos, por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Como já teve testemunho de muitas pessoas que foram curadas quando fizeram o ato profético, quando tomaram a ceia. E da mesma forma, às vezes tem pessoa que toma a ceia, nem a dor passa, nem a dor vai embora.
Nem a dor vai embora. A pessoa precisa entender. É um ato profético? É um ato profético, mas é o corpo de Cristo. Há uma representação no sangue, há uma representação no corpo, no pão, no vinho. Aleluia, Jesus. Agora eu quero que você abra comigo em Salmos. Tá? Mas continua com o dedinho aí. Salmos 103. Salmos 103. Todo mundo encontrou? Amém. Salmo 103, o versículo 3. É Ele quem perdoa todos. Repete comigo. E é Ele, quem perdoa Quem perdoa todos todos os teus pecados. teus pecados E cura e cura todas todas as tuas as tuas enfermidades. enfermidades. E nós sabemos, irmãos, que o sangue, né, o suco de uva ou o vinho, representa a remissão dos pecados. É uma nova aliança que o Senhor faz conosco. Representa a remissão de pecado. Aleluia, Jesus. Remissão de pecado. E o pão, nós sabemos que representa, como deixa bem claro em Isaías, que o Senhor levou no seu ser, no seu corpo, todas as doenças, todas as dores, todas as enfermidades, Ele levou no seu corpo. Obrigado, Jesus. Então, pão significa, repita isso comigo, dores, enfermidade e doença. No seu corpo, em Isaías capítulo 53, ele fala sobre isso. E o sangue derramado na cruz do Calvário representa a remissão de pecado. Então, por isso que ele perdoa os teus pecados. Ele perdoa os teus pecados. E cura todas as tuas enfermidades. Aqui ele está falando sobre o pão. E está falando também sobre o sangue. É por isso que fala, ele perdoa os seus pecados, o sangue. E cura todas as tuas enfermidades. Eu quero até abrir. Abre comigo. Mas fica, a gente vai voltar aí. Mas eu vou ler aqui rapidamente Isaías 53, o verso 4. Está assim. No entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, porque não entende o propósito. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Amém, glória a Deus? Glória a Deus. Então, sobre o seu corpo, ele levou todas, não é uma ou duas, é todas as doenças. Obrigado, Jesus. Eu vou abrir rapidinho também aqui em Mateus, no capítulo 26. No capítulo 26, o versículo, eu vou ler o versículo 28 só. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para remissão de pecado. Obrigado, Jesus. Então o corpo tem um significado. O sangue tem outro significado. Ambos são importantes que a gente vai fazer hoje. Obrigado, Jesus. É o que a gente vai fazer hoje. É por isso que quando a pessoa toma sem examinar, sem entender, sem saber o que está fazendo, porque tem, como a palavra deixa bem claro no versículo 30, tem muitos que estão doentes. Outros até já dormem. Justamente por isso. Ainda em Salmo 103, eu quero ler também o verso 5. Presta atenção, irmãos, porque o Senhor opera dessa maneira maravilhosa. O verso 5 está assim: Ele sacia de bens a tua existência. Então, ou seja, o Senhor vai abençoar e vai prosperar, sim ou não? Sim. Porque ele está falando de bens. Ele sacia de bens a tua existência. De maneira que a tua juventude se renova. Repete comigo assim: a tua juventude se renova. Quantas pessoas, irmão, quando não estavam em Cristo, meu Deus. Às vezes a pessoa tinha uma idade, mas a gente estava muito mais além. Quando vem para Cristo, irmão, a gente fala assim: não, é a mudança. É a mudança. O Senhor lhe renova a juventude.
com vigor, ó, como o vigor de uma águia. Aleluia, Jesus, tu és bendito. Olha quanta coisa nós recebemos. Por causa do quê? A Bíblia deixa bem claro, a gente não comer do corpo, não tomar do sangue, não há vida dentro de nós, a palavra fala em João. Então, ou seja, nós ganhamos vida, a nossa carne, o nosso corpo, nós ganhamos vida. Tu és bendito, Rei da Glória. A tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Toma posse, irmãos. Toma posse, crê na palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. O verso 6. O Eterno realiza atos de justiça. A partir do momento que nós começamos a ser injustiçados por alguma causa, por alguma situação, a Bíblia deixa bem claro, o Eterno realiza atos de justiça. Por mim e por você. Obrigado, Jesus. Ele testifica todas as coisas. E de direito em favor de todos os oprimidos. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Tu és bendito, Rei da Glória. Você vê quantas coisas maravilhosas que o Senhor falou para nós? Quantas coisas tremendas. Obrigado, Jesus. Volta em 1 Coríntios, capítulo 11. O verso 31. Contudo, se nós tivéssemos a cautela, repete comigo assim, cautela, Cautela. de julgar De julgar a nós mesmos. a nós mesmos. Toda a igreja, cautela, Cautela. de julgar Para julgar a nós mesmos. a nós mesmos. Aleluia. Se nós tivéssemos a cautela, você viu quantas coisas que a gente ia desfrutar? Quantas maravilhas, quantas bênçãos. Aleluia, Jesus. Quando nós temos a cautela, não seríamos condenados. Verso 32. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Então, quando vem a correção da parte do Senhor, é justamente por isso, para a gente não ser julgado junto com o mundo, junto com as pessoas que se encontram nas trevas. Então o Senhor corrige antes, você se arrepende, muda, faz isso, faz aquilo. Então o Senhor fala assim, antes, para quê? Para você não ser julgado junto com o mundo, porque lá vai ter um pesar forte. É por isso que o Senhor corrige, chama atenção antes, julga antes, para que a gente tenha tempo de se arrepender. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado nos 4 cantos da terra, para que haja arrependimento às pessoas que ouvem, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Aleluia, Jesus. Verso 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reúnes para comer a ceia, aguardai-vos uns pelos outros. 34. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Amém, não, glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, tu és bendito. Gostaria de ler mais um versículo em Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8, versículo 12, está assim. Hebreus 8, 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei lembrar mais dos seus Pecados. Porque nós temos no velho, mas eu vou reforçar aqui no novo também. Aleluia. Porque no novo está falando a mesma coisa. Ah, mas foi, não foi. Ele é o mesmo. A Bíblia fala sobre isso aqui mesmo em Hebreus 13. 13, 8. Obrigado, Jesus. Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Ele não mudou. O Senhor não mudou. O Pai não mudou. É muito importante a gente entender e compreender isso. Obrigado, Jesus. Eu creio que eu finalizo agora no Evangelho de João, capítulo 12. Quanto? Evangelho de João, capítulo 12. É por isso que a palavra fala que aquele que busca, querido, ele encontra. O que bate, a porta vai ser aberta. E o que pede, recebe. Hoje eu estava no quarto pedindo para o Senhor mais entendimento, mais profundidade acerca da ceia. E quando começa a ler a Escritura Sagrada, o Senhor começa a diluir. Você, opa, começa um pouquinho mais para trás para você poder entender o que está acontecendo. E é algo maravilhoso. Obrigado, Jesus. É algo maravilhoso. Porque a palavra do Senhor, quando você pede, eu pedi, Senhor, me revela mais os mistérios, o significado mais profundo acerca da ceia. Ele falou, pai, então você está pedindo. Você está pedindo. Você está batendo, você está buscando. Então eu vou entregar para você. O Senhor falou assim, não fica buscando as coisas terrenas, mas as coisas do alto. Aleluia. Busque as coisas do alto. Mas bendito o Rei da Glória. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. O que vai julgar? Palavra. O que vai julgar? A palavra. A palavra. Nós sabemos que palavra é espírito. Por isso que pessoas falam assim, nossa, você preferia ter tomado um soco, mas eu não tenho ouvido essa palavra. A palavra é espírito, querido, ela entra. Aleluia, Jesus. Essa palavra vai julgar no último dia. Tudo é registrado. Versículo 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo. Jesus está falando, eu não tenho que falar por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens. O Pai que me enviou, esse me deu ordens. Ordens. E João, o discípulo amado, no peitinho de Jesus ali, escreve coisas muito profundas aqui no Evangelho de João. Obrigado, Jesus. Coisas muito íntimas. Sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Então, ou seja, o Pai me deu ordem. O que eu tinha que falar? O que eu tinha que proclamar? O Pai me deu essa ordem. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. O mandamento do Senhor é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode fechar sua espada em nome de Jesus. É algo que você precisa entender acerca disso, você examinar a si mesmo. Se você pecou, se você errou, se você falhou, mesmo que não foi nenhuma quebra de artigo, não, profeta, eu não adulterei, eu não matei, eu não roubei. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós podemos, às vezes não foi um pecado, mas às vezes foi um erro. Hoje, você se arrependendo verdadeiramente, confessando, como Isaías falou assim, eu sou homem de lábios impuros. Eu sou homem de lábios impuros. Então, se você confessou, Senhor, eu ri nessa situação aqui, Pai. Mas eu me arrependo, que o Senhor me perdoe, eu vou fazer parte do teu corpo, vou fazer parte da tua ceia, e vou ganhar vida dentro de mim.